Bem-vindo a todos a mais um vídeo da Time Contadores. Meu nome é Christian Janovic. Antes de iniciarmos o nosso tema, peço a todos que se inscrevam no canal, deem o seu like ou dislike e teçam comentários sobre próximos temas que nós podemos estar abordando para auxiliar a todos. Bom, e hoje vamos iniciar o primeiro vídeo onde iremos abordar o tema planejamento tributário. O que ele é, qual a sua importância tanto para o usuário final, consumidor final, contadores e principalmente para os empresários. Mas por que, Christian? Principalmente os empresários, já que quem paga os impostos é o consumidor final. Elementar, meu caro curioso, pois o preço é definido pelo mercado e se a empresa não realizar o seu planejamento tributário, o impacto dos impostos sobre o resultado final se torna maior e com isso é o empresário quem acaba arcando com esses impostos, pagando de forma errada e com isso reduzindo o seu lucro. Como este assunto é complexo e amplo, vamos iniciar com o tema que atormenta todos os brasileiros, desde o consumidor final, que paga toda a conta, os empresários que demandam tempo para aplicar os impactos dos impostos na sua formação de preço e dos custos, juntamente os contadores que, além de gastarem várias horas do seu tempo calculando os impostos e cumprindo obrigações acessórias impostas pelo governo, ainda têm que gastar mais horas estudando um emaranhado de legislações para apurar os impostos com menor impacto para o empresário e, consequentemente, para o consumidor. Vamos apresentar agora alguns dos principais impostos existentes hoje no Brasil, separando por cada esfera do nosso pacto federativo, que estão ela federal, estadual e municipal. Na área federal nós temos o Imposto sobre Importação, o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, o IRPF, Imposto de Renda sobre a Renda da Pessoa Física, o IRPJ, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL, PIS, Programa de Integração Social, COFINS, Contribuição do Financiamento da Seguridade Social, INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Na área estadual nós temos o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o ITCD ou ITCMD, Imposto sobre a Transmissão de Causa-Mortes e Doação. Na área municipal nós temos o ISS, Imposto sobre Serviços, IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, e o ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. Dentre esses impostos, temos os impostos que são calculados sobre a receita ou faturamento, como preferir o termo utilizar, impostos calculados sobre o lucro, impostos calculados sobre a posse de bens e sobre imóveis. Só de decorar essas nomenclaturas realmente chega a nos deixar desanimados. Claro, jovem Padawan, nos próximos vídeos vamos abordar de forma mais detalhada os respectivos impostos e como é realizado o seu cálculo e o seu impacto. Também não trouxemos aqui todos os impostos existentes, porque até não coube dentro do nosso slide, como por exemplo o próprio IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras. Sobre a legislação, vamos trazer uma ordem de prioridades ou importância, que inicialmente nós temos a Constituição Federal, nossa legislação mais importante, a nossa Carta Magna. Nenhuma das leis ou códigos que citaremos abaixo pode ir contra ela. Por isso entendo que ela deva ser um livro de cabeceira não apenas dos nossos ministros da Suprema Corte, mas de qualquer brasileiro. É muito importante ter conhecimento da nossa lei maior, tanto para compreender nossos direitos e deveres como cidadão. Abaixo dela nós temos, na área tributária, o Código Tributário Nacional. Em se tratando de impostos e tributos, abaixo da Constituição temos o CTN,
que traz mais informações e procedimentos para o tratamento e criação de leis tributárias. Lembrando que nenhum artigo do Código pode ir contra a Constituição Federal. Em conjunto com o Código Tributário Nacional, nós temos as leis federais, feitas pelo Congresso e o Senado Federal, que podem criar benefícios, novos impostos ou até mesmo extinguir impostos, como foi o caso que ocorreu com a CPMF. Abaixo deles, nós temos os Códigos Tributário Estadual e o Código Tributário Municipal. Ele segue o mesmo procedimento do Código Tributário Nacional, mas voltado para definir regras e procedimentos para as legislações municipais e estaduais e seus respectivos impostos pertencentes a essas esferas, como, por exemplo, o ICMS e o ISS. E abaixo dele nós temos as leis estaduais e municipais. Da mesma forma que as leis federais, elas trabalham em conjunto com o Código Tributário estadual e municipal, definindo as alíquotas e incentivos de formas de tributação dos impostos estaduais e municipais, como, por exemplo, a Prefeitura, através da Câmara de Vereadores, vai definir uma lei municipal o percentual de ISS que será cobrado para cada tipo de serviço, não podendo ser menor que 2% e nem maior do que 5%. Por quê? 2% está definido na Constituição Federal, então o município não pode cobrar menos de 2%, está na Constituição Federal. Se o município cobrar a menos, ele estará indo contra a Constituição. E nem mais do que 5%, pois está definido por uma lei federal, uma lei complementar que limita o teto máximo de 5%. Então, dentro de cada percentual, cada prefeitura tem o direito de estabelecer legislações para definir as alíquotas para esses impostos. Quando iniciei a faculdade de contabilidade, não compreendia a piada de que todo contador é viciado em cafeína. Mas, após entender todo o nosso regramento tributário, ter que ler toda essa legislação causa inveja a qualquer entusiasta de Tolkien. O Brasil hoje ocupa o 14º lugar no ranking entre os países com maior carga tributária em relação ao PIB, mas ocupa o 74º lugar no ranking de IDH, dados de 2020. Então, como nós podemos ver aqui, analisando nossos últimos 3 anos, já que 2021 estamos encerrando agora, os impostos federais representam quase 20% do PIB nacional, de todo o produto interno bruto. Os impostos estaduais, algo aproximadamente 8,5%, e para fiscal, algo em torno de 2% a 2,05%. O parafiscal ele engloba o INSS para terceiros, que é o Sistema S, e o SEBRAE, e o FGTS, desculpem. E os impostos municipais representam uma média em torno de 2,15%, gerando um total de mais de 32% na média dos últimos 3 anos. Isto é, quase 5 meses do ano o brasileiro trabalha apenas para pagar impostos. É praticamente um tapa na cara dos brasileiros. Claro que isso já ocorre há muitos anos, sem contar que muitas empresas acabam pagando impostos acima do devido, por desconhecimento da legislação, por ela ser muito extensa e complexa, aumentando em muito a carga tributária, principalmente para os empresários. Vou trazer aqui um caso real de uma empresa que já trabalhou conosco. Claro que não vamos expor dados nem nomes da empresa ou seu segmento de atuação. Em determinado momento, o governo do estado publicou o decreto no último dia útil do mês para vigorar a partir do dia 1º do mês seguinte, alterando a forma de recolhimento do ICMS de um determinado produto, retirando do regime normal de tributação do ICMS, alterando para o sistema de substituição tributária.
Isso nós iremos abordar mais à frente, essa separação, quando nós entrarmos no detalhamento do ICMS. Mas o importante aqui é que essa mudança geraria um aumento na carga tributária do produto. Em reunião com a empresa e a equipe jurídica, orientei a empresa a entrar na justiça, questionando a legalidade do respectivo decreto, pois ele contrariava a Constituição Federal, pois nossa Constituição tem o princípio da anterioridade, em que ele traz no seu artigo 150, nos dizendo: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, no seu inciso 3º, cobrar tributos à linha B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicado a lei que instituiu ou aumentou, e a linha C, antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que a instituiu ou aumentou, observado o disposto da inciso B. Então, nesse nosso caso, o decreto do governo do estado descumpriu o artigo 150 da Constituição Federal, que garante o princípio da anterioridade ou da noventena, como é muito conhecido. Com isso, a empresa conseguiu derrubar esse decreto e não tendo todo esse custo tributário que se geraria um impacto muito grande no seu resultado. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Gostaria novamente de pedir quem não está inscrito que se inscreva, deixe seu gostei ou não gostei e nos comentários podem colocar qual seria o primeiro imposto que nós estaríamos trazendo para fazer uma abordagem mais ampla para então entrarmos no planejamento tributário.